Ontem o Bem Amigos recebeu o Fábio Carille e ele falou um negócio muito interessante sobre o atacante que ele está trazendo do futebol mexicano, o argentino Bozelli. Veja o depoimento do Carille. Normalmente, quando o jogador está praticamente certo, que você liga para saber, tal. Ele não. Ele, como eu não sabia ainda como estava o andamento das negociações... Pô, que atitude bacana, hein? Dia 23 de dezembro... Isso, inteligente. 23 de dezembro, eu em Sertãozinho, lá na casa dos meus pais. Mauro quer falar com você. Pô, assustei, né? Não vem mais. Vai eu para aquele meu espanhol lindo, né, do interior. E o que você sabe de mim? O que você espera? E comecei a falar. Pô, mas você sabe muito de mim. Falei, pô, técnico tem que saber, né? Aí na mesma hora já ligou e começou a andar com o Corinthians o acerto dele. A gente achou muito legal do jogador, antes de assinar, ligar para o técnico e saber, peraí, mas você me quer mesmo? Você sabe como é que eu jogo e tal? Já fizeram isso alguma vez na vida? Já. Já? Já sim, já aconteceu. Aconteceu no Bahia com o René Simões, quando eu fui, meu último clube. Como é que foi? Dá os detalhes pra gente. Não, é porque era uma contratação e aí, na verdade, não fui eu que procurei ele. Na verdade, antes da gente, eu falei que gostaria de conversar com ele, né, para saber qual era a ideia dele em relação ao meu trabalho. E aí a gente conversou com o René Simões, foi a única vez que ocorreu isso, mas que eu conversei com ele. Outras situações aí o treinador já, aqui no Brasil, né, outros treinadores já me conheciam, no caso, né? Quando fui para São Paulo era o Oswaldo, aí no Corinthians o Vanderlei, né? Que tinha sido meu treinador no Paraná, quer dizer, então eram situações do treinador já te conhecer, ou você já ter trabalhado com ele em outros clubes, então isso facilita. Mas no caso do René, que eu não tinha trabalhado, aconteceu, a gente conversou sobre como ele me conhecia, mas como eu me sentia bem e tal, posicionamento, se eu era um meio atacante, como o Pet jogava mais perto do atacante, mais perto da área, ou se eu era um meio armador, vinha mais atrás para organizar o jogo, né? E foi muito legal, mas foi a única vez que ocorreu isso na carreira. Já fez isso, de ligar para o técnico? Eu você não, me quer mesmo? Como é que você vai me usar? Eu não, mas aconteceu uma vez que o técnico ligou para mim. Aliás, ligou para meu amigo, que conhecia, jogaram juntos na Espanha. Eu estava no Real Madrid, um técnico do Racing Santander, Marcos Alonso Pichon, ligou para o meu amigo Juan Carlos Pedraça, jogaram junto no Atlético, com a seleção espanhola. A gente estava na minha casa, né, jogando baralho e recebeu a ligação. Eu quero ele aqui. Começou a falar. Pô, quer falar contigo, o cara tá louco para te levar. Peguei, atendeu, não, disse, pô, quero trazer você aqui, o time está bem, quero ir para a Liga Europeia, Copa UEFA na época, não sei o quê. Digo, beleza, fiquei tudo feliz. Não, mas tudo bem, mas faz tempo que eu não tenho o ritmo do jogo, eu vou precisar, sabe, 3, 4 jogos para entrar um pouco no ritmo. Não, que nada, que você joga com uma perna, vem logo. Eu digo, pô, tudo bem, eu chego aqui. Primeiros jogos, me bota aí 30 minutos, 45 para pegar. Que não, você vai jogar logo, não sei o que, tem aqui, eu preciso assim de você imediato, pega avião amanhã. Aí terminou a ligação, eu digo, que isso? Nunca na minha vida aconteceu isso, né? Que o técnico liga, sempre tinha problema com os técnicos, né? Aí eu, não, então tem que ir. Aí, tudo bem, no dia seguinte, cheguei e falei, vou para Santander. Fui lá, cheguei, nem me cumprimentou. Demorou 7 rodadas para eu entrar no time. Primeira vez, quando eu briguei com ele, falei, não jogo mais, fico em casa. Ele me colocou para jogar. Então, era só para me tirar do Real Madrid, para amenizar a briga que eu tinha com o Fábio Capello. Eu achei legal que fez o Bozelli, cara. Eu achei legal. Não, é bom. Quantas vezes a gente não tem relato de jogador que é contratado, chega, o técnico não gosta da característica do cara, o cara acaba não sendo usado. Eu achei muito legal. E eu não tenho muita memória do futebol do Bozelli. O quanto é bom o Bozelli? Olha, quanto é bom a gente vai ver aqui, né? Mas ele é melhor que o Love? Não sei se é melhor, é diferente. Mas é um artilheiro, né, que já há 6 anos tem mais de 20 gols na temporada. E é um número expressivo, porque o campeonato mexicano rivaliza com o nosso. Se pensar em América Latina, acho que tem até mais grana que o nosso, né? Então, a acomodação acontece, uma temporada para cima, para baixo, normal. Ele não. Ele chega para ser titular do Corinthians? Claro, nesse momento sim. Agora, se tiver ele e Wagner Love, os dois juntos, acho que dá certo, mas também, não sei, depende do estilo do treinador.
O Corinthians tem sonhado com algumas repatriações e talvez, na minha opinião, o grande reforço para a temporada tenha sido renovar com o Cássio e com o Fagner. O Corinthians anunciou hoje a renovação desses 2 jogadores. O Cássio fala, inclusive, daqui a pouco em entrevista coletiva. Eu vou falar um pouco do que é o Cássio no Corinthians. Ele é o 3º goleiro que mais defendeu o clube. São 372 jogos. Ele está muito próximo de superar o Gilmar do Santos Neves, que tem 395. Mas está longe ainda do Ronaldo Giovanelli, né? Que defendeu o Corinthians em 602 jogos. Ele está desde 2012 no Corinthians e renovou até 2022, ou seja, são 10 anos que ele vai ter, caso cumpra o contrato até o final. Ganhou o Mundial de Clubes, tendo sido o melhor em campo contra o Chelsea. Ganhou a Libertadores de 2012, tendo feito aquela defesa espetacular contra o Diego Souza no Pacaembu. Foi campeão brasileiro 2 vezes, tendo sido, na minha opinião, um goleiro espetacular. Foi 3 vezes campeão paulista e 1 vez da Recopa. Eu sei que quando o jogador está em atividade é mais fácil dizer que ele é o maior da história naquela posição, mas eu acho que o Cássio vai entrar para a história como o maior goleiro da história do Corinthians. O Gilmar dos Santos Neves, que é um goleiro bicampeão do mundo e é um grande ídolo do Corinthians, jogou de 51 a 61. Ele ganhou outros tempos, né? 2 campeonatos paulistas seguidos e o Estadual de 54, que foi um grande título, que era o título do 4º centenário à época da cidade de São Paulo, e foi um título muito comemorado. E um Rio-São Paulo. O Ronaldo ganhou o primeiro brasileiro da história do Corinthians em 90, 3 paulistas e a primeira Copa do Brasil, que foi em 95. E o Dida, com quem o Ricardinho jogou, foi campeão mundial, também tendo uma atuação muito destacada em 2000, Rio-São Paulo, Copa do Brasil e brasileiro com o Ricardinho em 99. Eu acho até que tecnicamente o Dida é mais goleiro que o Cássio, na minha opinião. Ele é um goleiro, sim, de nível de ser titular de um Milan, de defender o Brasil numa Copa do Mundo como titular e outras 2 no banco. Mas eu acho que o Cássio é o goleiro mais importante da história do Corinthians. O que mais fez diferença, o goleiro que mais fez diferença nos títulos. Eu não vi o Gilmar jogar. O que vocês acham? E quando a gente fala em permanência, a gente não tem um número muito grande de jogadores convocáveis, né? De nível de seleção brasileira atuando aqui. A gente está falando do Cássio agora e você citou a renovação dele e do Fagner. Os 2 têm esse nível, né? Jogaram a Copa. Então a gente entende a importância da permanência deles. Difícil comparar a época, né? Muito Até difícil. como você citou, títulos diferentes, o que eram títulos de expressão, o que era o peso dos regionais, o Rio-São Paulo, um estadual, mas o Cássio é muito grande pelo que ele já fez até aqui. O Gilmar nos anos 50 tinha uma marchinha em São Paulo, ele era tão ídolo. Tinha uma marchinha em São Paulo dizendo assim, que você podia soltar o bebê de uma janela que o Gilmar ia lá e pegava. Ele era uma... Pô, o Gilmar foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira. Não vi jogar, eu só li muito sobre ele. E ele também virou um ídolo do Santos e tal. Depois ele foi pro Santos, jogou no Santos do Pelé, o Gilmar dos Santos Neves. Mas eu creio que a importância para os títulos que conquistou e a relevância dos títulos, o Cássio é insuperável. O momento vitorioso é bem emblemático, né, com relação ao Cássio. Lógico, ele fez várias defesas nessas conquistas aí que ele teve, o Cássio na história dele com a camisa do Corinthians, mas especialmente eu acho que aquela com o Diego Souza, que foi uma situação, circunstâncias do jogo, e se o Corinthians leva o gol ali, poderia ter sido eliminado daquela Libertadores, né? E depois aquele chute contra o Chelsea na decisão já, que ele vai buscar ela lá, que ele vai buscar ela lá, não, passou as duas, eu acho que de todas elas, assim, que eu lembre, as 2 mais, não sei, não só difíceis, mas mais importantes nessa trajetória dele, pelas circunstâncias, né, dos jogos, acho que foram essas. Ele realmente conquistou um espaço no clube de conquistas e de liderança, enfim, profissionalmente. Agora, vou te falar, eu trabalhei com o Dida e ele tecnicamente era um baita de um goleiro. Teve muitas conquistas. Eu acho que tecnicamente ele foi melhor que o Cássio. Eu acho que foi. Agora, lógico, sem dúvida que o Cássio, pelas conquistas e pelo trabalho dele, tá colocado entre os grandes goleiros. O time. Gilmar eu não vi, como você, eu também não. Só o Pet que viu o Gilmar, né? Só que teve idade para ver o Gilmar. Mas é que o Dida, tecnicamente concordo com você, ele jogou num time também que ele trabalhava menos, né? O time era tão bom
Que ele não trabalhava tanto quanto tem que trabalhar. É verdade, mas e quando ele trabalhava, ele trabalhava bem. Ele pegou pênalti contra o Real Madrid no Mundial, pegou 2 pênaltis do Raí numa semifinal de Campeonato Brasileiro, que levaram o time à final. Ele chegou um momento que assim, a confiança do time era tão grande nele, pelo trabalho dele, né, pelo que ele vinha realizando, que assim, falta, por exemplo, que o Pet era um ótimo cobrador, um baita cobrador de falta da entrada da área, às vezes tinha que matar a jogada e muitas vezes quando você tem no adversário uma referência técnica no batedor de falta, a primeira coisa que você fala é, olha, faz falta perto da área, porque é uma oportunidade do adversário. No caso do Dida, não que a gente fazia falta, mas não tinha essa preocupação, porque assim, ele ia levar o gol de falta se realmente fosse o Pet, fosse o Juninho Pernambucano, né, o Rogério, que batia bem, esses jogadores que iam colocar a bola numa situação defensável para o goleiro. Porque se fosse uma falta bem batida, mas que não fosse naquele lugar específico, ele ia pegar. O pênalti era a mesma coisa. A gente treinava pênalti muito, né? Eu treinava, o Marcelinho treinava, outros jogadores treinavam também, o Rincon. E era muito complicado, porque envergadura muito grande, né? E velocidade na ação técnica, né? Então ele realmente sobressaía tanta confiança que ele passava para a equipe. Mas realmente eu acho que em alguns momentos ele trabalhou menos que em outros momentos o Cássio. Estamos de acordo. E queria falar da renovação do... São Paulo ia dizer, né? Para tornar-se o melhor arqueiro de toda a história do Timão, tem que aprender a jogar com os pés. Com os pés. Então foi o Johnny Herrera. Jogava com os pés, que era uma beleza. Foi o goleiro dele na Laú. Não. Apesar do Dida gostar de naquele 2 toques, né, que na nossa geração tinha muito, né? Hoje alguns treinadores ainda gostava de ir pra linha. Ele gostava de jogar de atacante, ele era um atacante. Mas não era tão... Não, canhoto, ele era canhoto e gostava de jogar de atacante, mas não era com os pés, não tinha aquela técnica, ele era bom com as mãos. Dida era monstro, cara. Eu joguei contra ele quando estava no Cruzeiro e no Corinthians. Mas era monstro, era muito bom goleiro, muito bom. O Ronaldo também foi um grande goleiro. Muito bom. O Ronaldo foi um grande goleiro. Mas eu não lembro, não era nascido. Sim, não. Não. E o Fagner? Cara, o Fagner é um lateral que disputou a Copa do Mundo com muita correção. Vocês não concordam? Sim. Então, assim, eu gostei da atuação dele. Eu também gostei. A atuação regular dele foi... E você citou o que foi a estreia com São Caetano. É um cara que é capaz de, no meio de janeiro, início de temporada, te dar uma resposta linear, né? Ser um jogador consistente. E isso é muito importante, né? O Corinthians sabe que tem nele uma referência numa posição extremamente carente. Exatamente. Então, a permanência é fundamental. Esse combo aí é um baita combo, né? Eu até achei que muita gente com grana, tipo um Flamengo, assim, podia querer pegar esse combo aí. Goleiro e lateral direito de nível de Copa do Mundo. O Fagner, ele, inclusive, esse primeiro jogo, ele já tinha... Esse primeiro jogo contra o São Caetano, ele foi muito bem. O primeiro jogo da temporada, ele já foi muito bem. Ele tem uma força, ele tem uma apresentação, o timezinho dele, né, o tempo certo de apresentação no ataque. Ele não é um lateral que você vai ver ele ir 15 vezes na linha de fundo. Mas ele, com o tempo, ele foi qualificando a sua apresentação, né? Eu digo apresentação para a equipe, a opção. Então hoje ele faz um trabalho defensivo muito bom. A parte ofensiva dele também é muito boa, porque ele combina muito com o extremo. O Corinthians sempre tem jogado com extremo. Na época do Jadson, quando o Jadson fazia essa extrema do lado direito, um falso, né? Porque o Jadson sempre foi jogador de meio, mas fazia com o Rodriguinho fazendo por dentro. Ele também fazia muito bem, com o Jadson dando o corredor para ele, eles fazendo a combinação por dentro na tabela. Então e como o Rafa colocou muito bem, a gente não tem hoje... Pelo menos a gente não vê, a gente está acompanhando aí a Copinha também, né, que está nos últimos dias aí nas semifinais, essa geração se renovando nessa posição, né, na lateral direita, na lateral esquerda. A gente tem jogadores que podem vir a ser bons laterais, mas a gente não tem ainda essa confirmação. Se não me engano, o Cássio do atual elenco é o remanescente do Campeonato da Libertadores, né? Se eu não me engano, se estiver errado me corrijam.
E o Corinthians está tentando trazer um jogador campeão da América em 2012, que é o Romarinho. Já é público, o Corinthians admite o interesse no Romarinho. É uma boa para esse time do Corinthians, o Romarinho? Fico imaginando o Carille buscando mais opções de velocidade pelos lados, né? Quando o Pet citou o São Paulo e o que o Everton entregaria, acho que a relação é essa. Ontem a gente debateu a utilização do Pedrinho, por exemplo. Se sustenta 90 minutos, se é capaz de ser competitivo 90 minutos, acho que a busca é nesse sentido. Se tem a chegada de um Ramiro, que a princípio vai ser utilizado por dentro, né, como um dos volantes, mas que jogava aberto na direita no Grêmio. Se tem a utilização de um Sornosa pelo lado esquerdo, não são jogadores que te dão essa opção, né, de profundidade, de velocidade. Eu acho que é isso que eles buscam com a tentativa de trazer o Rodrigo, o Romarinho. Tem André Luiz, né? Que é rápido assim, também. É quase como se fosse num outro patamar, né? Outro patamar, Um pouco mais. Para perder o Sheik também, né? Eu acho que primeiro é saber qual é a condição que o Romarinho está hoje. Acho que essa é a primeira questão, porque assim, lógico que ele está fora há algum tempo, o jogador precisa, nesse mercado onde ele está, precisa trabalhar mais, porque em determinados momentos a questão do treinamento não é ideal, né? Eu digo assim, a quantidade nunca é. Então esse retorno ao Brasil sempre ele é meio complicado, de readaptação à velocidade, ao futebol, ao treinamento. Não que lá não se treine. Eu joguei 2 anos no Catar, no Al Rayyan, mas eu tinha uma comissão técnica brasileira, né? O Paulo Autuori era meu técnico, o Gilvan preparador físico. Então eu combinava com eles uma situação de treinamento fora o treino normal que eu tinha junto com o meu time, com os jogadores, porque era o que eu estava acostumado. Eu não poderia ficar... baixar a peteca. Baixar o meu nível de treinamento, porque, lógico, aquilo ali era uma fase, o clube era uma fase da minha carreira, eu tinha que me manter. Então essa é a primeira questão. O Corinthians deve estar monitorando isso, que condição que ele está, né? Condição física, para que ele possa, de repente, se for realmente concretizado uma negociação, que ele possa vir ajudar num primeiro momento, que ele não tenha uma adaptação longa, né? Que ele não tenha uma dificuldade nesse sentido. Mas que eu concordo com o Rafa também, que o Corinthians precisa pelo menos de mais um jogador aí de velocidade, que possa dar profundidade, porque ele tem hoje Jadson, Sornosa, tem até o Pedrinho, que é um jogador de lado, mas é habilidoso, não é aquele cara que vai botar para ele disputar velocidade com o marcador, ele é de trato com a bola, ele é de aproximação, de tabela, né, de habilidade. Então eu acho que mais uma característica é ter esse jogador. O Corinthians está atrás desse mais jogador. Um time que tem essa coisa, como é que vai jogar fulano com ciclano, o espaço. A gente vai ter muitos elencos recheados esse ano. Acho que tem um pensando, não, mas se perde Romero, precisa também de compensação. Então, o perigo é que o futebol brasileiro tenha... Ontem o Paulo Nunes falou sobre a distância dos grandes para os grandes, né? Eu acho que essa já é mais uma janela, um recorte do 2019, assim. Porque a gente pode falar do Flamengo, pode falar do Palmeiras, pode falar do Corinthians, que tem investido bem na janela, Cruzeiro. O São Paulo, o Cruzeiro, mas numa outra característica, né? E tendo que lidar com um custo alto do futebol com relação ao que arrecada. Fechou os 2 últimos anos por bicampeonato de Copa do Brasil. Só que você não tem como garantir isso. Elenco, né? Sim, mas você não consegue garantir isso em orçamento, né? Tô dizendo assim, como é que você fecha a conta, né? E tá cada vez mais difícil competir com essas grandes forças, né? Você acha que o Inter tá com um elenco também encorpadinho? Encorpado, mas abaixo, se a gente for falar em qualificação, né? E dentro de uma característica de jogo bem específica. Mas você acha o Inter abaixo do Corinthians? Acho. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado? Acho. Acha? Claro, abaixo do elenco? Mas não é um trabalho, não acho um trabalho. Não, cara, ele começa do zero, praticamente. Você tá falando o elenco, as opções. Acho abaixo. Vamos comparar, vamos fazer um exercício aí. Bota o time de eu acho o Inter melhor. E o time do Corinthians, e vamos fazer quem é melhor. Faz tempo que a gente não faz quem é melhor. Eu acho o Inter melhor. Tem Time mais titular. jogadores diferentes. Eu acho o time titular melhor. Eu acho. Ó, o Carille falou ontem sobre o Luan. É público o interesse do Corinthians no Luan. Vamos ouvir o treinador do Corinthians. Eu vou falar assim de uma linguagem bem nossa, assim, do jogador, do técnico, né? Eu estou buscando características de jogadores que andam bem o campo, né?
tem uma participação grande, área a área, box-box, que alguns falam. E o Ramiro é um desse, né, que faz 2 funções. Foi muito bem. Chegou até a jogar como lateral também, mais lá na frente. O Luan pode fazer 4 funções, né, meia dos lados e também como segundo volante chegou a jogar no Brasileiro. O Romero pode fazer 4 funções também, sendo um 9 atrás do 9 ou dos lados. Essa é a busca. É uma equipe bem versátil e com jogadores que têm uma taxa de trabalho bem grande. Por isso o interesse pelo Luan. O Luan, 4 posições. Meia pelos lados ou segundo volante. Foi o que o Carille falou ontem. Vamos ver as posições nas quais ele pode jogar. Segundo volante, meia central ou meia pelos lados. Multi-Luan. Né? Então é onde joga o Ramiro hoje e onde podem atuar Jadson, Sornosa, Pedrinho, André Luiz e companhia. Eu vou a Belo Horizonte conversar com o Rogério Corrêa, saber quais são as últimas notícias, se é que temos últimas notícias desse interesse do Corinthians no Luan. Rogério, boa tarde, meu amigo, bem-vindo ao Seleção, meu caro. Tudo bom, Rizek? Um abraço para você, para o Pet, para o Ricardinho, para o Rafael e todos que estão acompanhando a Seleção. A notícia aqui é que o Atlético não está muito interessado na troca Luan e Romero. E sim, quer o Romero e quer permanecer com o Luan. O Luan tem uma ligação muito forte com a torcida do Atlético, o Romero se encaixaria também na equipe do Atlético pela característica de jogo, pelo espírito que ele demonstra em campo. O Atlético, em princípio, não está topando muito essa troca, não. Bom, a gente fez uma comparação, já que é interesse do Corinthians trocar. O Ricardinho fez os cards pra gente, do Luan e do Romero. São jogadores até parecidos, né? Em termos de polivalência, de entrega. Eu acho o Luan mais versátil, com mais qualidade, e o Romero aplicado naquilo que se cobra dele, mas mais restrito a uma faixa de campo. Olha, corneta o card do Pet, então. O Pet deu taticamente, do Ricardinho, desculpa. Sou sempre um Ah, Pet. que pena. Então o Ricardinho não corneta, não. Jogador tático, o Ricardinho deu a mesma nota, né? Criatividade, o Romero um pouco mais. Não, o Luan um pouco mais. O Luan um pouco mais, meia estrela a mais, desculpa. Velocidade, o Romero um pouco mais. E finalização, o Romero um pouco mais. Na média do Romero, um pouco superior. Essa troca seria interessante para alguém, Ricardinho, na sua opinião? Olha, vamos colocar assim do Corinthians. O Corinthians perdendo o Romero e com o Luan, eu ainda acho que o Corinthians precisa, o Fábio falou em multifunções, né? E eu acho que essas funções, que ele indicou, eu acho que o Luan tem condições de exercer sim. Mas a questão não é na função, e sim na característica. Eu acho que o Corinthians precisa de um jogador com um pouquinho mais de velocidade pelo lado. É o que falta. Essa função que o Luan faz, ele tem jogadores lá, vários jogadores que podem executar essa função que ele faz com essa característica. Inclusive o Romero. O Romero não vai jogar como segundo jogador de meio, mas ele pode atuar atrás do atacante como um segundo, ele pode jogar pelos lados, né? Então a questão está na individualidade do jogador para o Corinthians. Para o Atlético, a mesma coisa. Eu acho que aí, se ele quiser um pouco mais de profundidade, né, assim,